falando pra você. Tô falando pra você. Sim, te garanto. Cara, vai entrando. Quando eu liberar ali, eu vou começar, porque senão... a secretária TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Agora são 1h05 e você vai acompanhar a reunião convocada pelos vereadores Gustavo Peta e Felipe Marquesi, que recebe hoje a secretária de Educação para abordar a falta de professores nos centros de educação infantil de Campinas. Acompanhe. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero cumprimentar, já está aqui do meu lado, o vereador Felipe Marquesi, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa é uma reunião especial, extraordinária, de duas comissões aqui dessa casa, da Comissão de Educação, que eu presido, e a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pelo vereador Felipe Marquesi. Nós já estamos aqui com a presença, e quero agradecer a presença da secretária municipal de Educação, professora Solange Pellicer, que já está aqui conosco. E quero também anunciar a presença do vereador Luiz Carlos Rossini, líder do governo nessa casa, vereador Pedro Tourinho, vereador Carlão do PT, vereador professor Alberto, vereador Jorge da Farmácia, vereador Carmo Luiz e vereadora Mariana Conte. Agradeço a presença de todos. Também já anuncio aqui rapidamente a presença de alguns representantes regionais da NAED Sul, o professor Aziz Ramos, Rafael Alberto, conselheiro tutelar, a Gisele Alessandra Marque, representante da NAED Norte, a Mariane Anselmo, assessora do vereador Luiz Henrique Cirilo. Nós temos essa reunião extraordinária e nós temos um limite aqui de tempo por conta de uma agenda anterior da secretária de Educação, Solange Pellicer. Vocês sabem, muitos aqui estavam na sessão de segunda-feira. Na sessão de segunda-feira nós tivemos um debate intenso sobre alguns problemas que estão ocorrendo na educação e o resultado desse debate foi a realização dessa comissão. Nós convidamos a secretária e conseguimos encaixar esse horário a partir de 1h do dia de hoje. E nós temos, portanto, um tempo limitado com a presença da secretária. Então, como que nós vamos proceder? Eu aqui já farei alguns questionamentos como presidente da Comissão de Educação, o Felipe Marquesi fará também questionamentos como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, e nós vamos já passar a fala da secretária. A secretária irá expor os motivos, as justificativas, os encaminhamentos da Secretaria de Educação, e logo depois nós vamos então submeter a questionamentos, num primeiro momento, de alguns representantes do público que estão aqui presentes. Parece que as mães das duas escolas já estão identificando uma representação para cada escola, e depois dos vereadores. E, por fim, então, as conclusões, a fala da própria secretária, etc. Tá certo? Então, nós vamos proceder assim, acho que temos pleno acordo com os vereadores aqui, integrantes das duas comissões, para que a gente possa ser o mais objetivo possível para tentar ter um resultado proveitoso desse debate, ok? Nós estamos ao vivo na TV Câmara e quero, então, agradecer a todos os funcionários da TV Câmara e da Câmara de Campinas por nos ajudar na condução da comissão. Como eu disse, o que acontece? Nós tivemos, nesse início do ano, secretária, alguns problemas relacionados à suspensão de aulas. E é muito importante também dizer a todos que nós vamos focar no objeto do convite à secretária. Nós temos muitos outros temas na cidade sobre educação, mas hoje nós estamos conversando sobre o problema que ocasionou a suspensão de aulas em algumas unidades escolares de Campinas, certo? Essa suspensão de aulas ocorreu por 3 motivos principais. Primeiro motivo, que faz com que mães e pais, tanto da SEI Midori Amamoto e tanto da SEI Reverendo Dr. Bernard Johnson, que estão aqui,
que é resultado do quê? De quebra de contrato de gestão com a entidade Brasileirinhos. Isso ocasionou a suspensão de aulas nessas duas unidades, e o que transformou numa grande mobilização aqui de mães e pais por conta disso. Esse é um problema, contratos de gestão. Segundo problema, déficit de professores na rede. Por exemplo, a Escola Correia de Melo teve suspensão das aulas no mês de fevereiro por conta de déficit de professores. É um outro problema, mas que ocasionou a mesma questão, suspensão de aulas, nesse caso, no ensino fundamental. E um terceiro problema, relacionados à manutenção. Então, por exemplo, a Escola Benevenuto Torres, por conta de um problema de infestação de pulgas, também teve a sua aula suspensa. Então, nós queremos concentrar as nossas perguntas nessas três questões, certo? Então, farei as perguntas aqui de maneira bem objetiva. Secretária, quais os motivos que levaram ao rompimento do contrato com a ONG Brasileirinhos, que atendiam as creches, que eu já aqui citei, certo? Por que esse rompimento não ocorreu em um período de recesso escolar? Como será o período de atendimento sem a nova entidade? Né? Será através de estagiários? Será um atendimento precarizado? Como será esse atendimento? E uma outra pergunta, como ficam os atuais profissionais? Há possibilidade deles serem contratados pela próxima instituição? Por que eu digo isso? Digo isso em respeito aos profissionais que são muito bem avaliados pelo conjunto das mães, essa é a informação que nos chegou, e digo isso também muito por conta das crianças que já estão acostumadas com esses profissionais e que estão no meio do semestre escolar. Então, as primeiras perguntas são relacionadas a isso. E, por último, se nós podemos ser surpreendidos com novos rompimentos de contratos de gestão durante o processo escolar, né? Não no recesso, durante o processo escolar. Então, essas são as primeiras questões relacionadas ao caso das duas 6 que estão aqui muito bem representadas, por pais e mães que estão lutando pelos seus direitos. Uma pergunta número 2, né, vamos dizer, sobre o segundo assunto. Quais as medidas que estão sendo tomadas relacionadas à convocação dos concursados, o prazo disso, para que a Prefeitura efetivamente sane os problemas relacionados ao déficit de professores? E se haverá mais cancelamentos de aulas por falta de professores, né? Então, como está esse processo de chamamento do concurso, se já há previsão de novos cancelamentos de aula, como ocorreu, por exemplo, na Escola Correia de Melo. E a terceira questão, que é relacionada à manutenção, né, que ocasionou o cancelamento na Benevenuto Torres. Como se encontra a questão da manutenção das escolas, se há, como está isso em relação às outras escolas, se tem possibilidade de novos cancelamentos, como ficou a situação também da Escola Benevenuto Torres. Então, uma pergunta relacionada à manutenção. Então, seriam esses os 3 questionamentos principais que eu gostaria de fazer nesse primeiro momento. Passo, então, agora a palavra aqui para o vereador Felipe Marques. Boa tarde a todos. Começar minha fala cumprimentando o senhor presidente, Gustavo Peta, presidente da Comissão de Educação, secretária Solange, vereadores presentes, professor Alberto, vereador Rossini, Jorge da Farmácia, Carmo Luiz, Paulo Haddad, vereadora Mariana Conte, Carlão do PT, vereador Pedro Tourinho. Parabenizar também a presença de todos os vereadores, de uma forma muito ativa, estão presentes nessa tarde. Dizer que é muito importante a presença da população aqui na Câmara Municipal, a importância dessa audiência pública para toda a população. Então, parabéns por vocês saírem da região e virem até a Câmara para saber realmente o que está acontecendo referente às creches. Então, parabenizar vocês. E começar também agradecendo o convite que foi feito. A secretária de pronto já falou que viria à Câmara Municipal. Então, agradecer essa disponibilidade, secretária, de estar aqui presente nessa tarde conosco. Secretária, começar com algumas perguntas.
A minha primeira pergunta é se houve algum aviso prévio para rescisão do contrato com a empresa AOS Brasileirinhos. Segunda pergunta é se a secretária saberia informar se a prefeitura pode solicitar que a nova gestora recontrate os profissionais que trabalham nos centros infantis que eram administrados pela Associação Educacional Brasileirinhos. A terceira pergunta, estou sendo bem direto também, para a gente ganhar tempo, se é possível afirmar que haverá prejuízo aos alunos da 6, caso o quadro de funcionários seja alterado. A outra pergunta é se a prefeitura tem analisado contratos de outras gestoras que possam resultar em novas rescisões. E qual o prazo para que a nova gestora assuma a administração dos centros infantis? E a minha última pergunta é se a secretária saberia informar qual foi o motivo da rescisão do contrato com a Associação Educacional Brasileirinhos. Associação Educacional Brasileirinhos. Então, são essas 6 perguntas aqui que eu quero deixar formalizado. Obrigado. Felipe, obrigado. Quero também anunciar a presença do vereador Paulo Haddad, né? Dizer que também já chegou aqui para a gente o nome dos 2 representantes, né? O Elton de Oliveira, que falará pelos pais de alunos da SEI, que fica no Parque Eldorado, e a Fabiana do Nascimento Liberato, mãe de aluno, que falará pela SEI da região do Abaeté. Tá certo? Então, evidentemente, se a gente tiver mais tempo, a gente abre para mais pessoas, mas eu fiquei achando importante, pelo menos, já garantir a fala das representações das 2 SEIs que estão aqui muito bem mobilizadas com mães, pais e funcionários. Então, agora nós já passamos a palavra para a secretária Solange Pellicer responder essas primeiras perguntas que foram aqui elaboradas. Nós vamos dar um tempo que ela considerar adequado, e depois a gente continua aqui com a nossa audiência, tá bom? Secretária Solange. Não liguei. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Boa tarde aos senhores vereadores e senhora vereadora. Bem, em primeiro lugar, eu vou tratar das questões aqui que o vereador Gustavo Peta nos fez, né? Que a suspensão das aulas, questão dos 3 motivos. Eu vou começar pela questão mais simples, né? A questão da manutenção das escolas, ela é uma constante, ela é feita. Em janeiro, quando suspende as aulas, que são férias escolares, nós realizamos a manutenção de todas as nossas escolas, e isso foi feito. Tá? Todas as escolas tiveram a sua manutenção realizada. Dedetização, obrigada. Então, a dedetização foi realizada em todas as escolas. O que aconteceu na Escola Benevenuto foi um episódio. Nós temos 206 escolas, e aconteceu na IMF Benevenuto Torres. Tá? E foi detectada pela vigilância sanitária que houve um ninho de gatos no forro da escola, e daí vieram as pulgas. O diretor da escola imediatamente comunicou à vigilância sanitária, a vigilância esteve lá, detectou o problema, suspendeu as aulas para fazer essa dedetização específica para o problema, e já voltou ao normal as aulas. Daqui 15 dias, mais ou menos, a vigilância volta, porque ficam ovos ainda, né? E faz uma nova dedetização. Tá? Então, esse foi um episódio à parte, tá? Que ninguém esperava e ninguém queria que isso acontecesse. A dedetização foi realizada em janeiro. Tá? A questão do Correia de Melo,
nós mobilizamos todos os nossos professores, nós temos vários professores que dobram, e também mobilizamos os nossos professores adjuntos, que eles são concursados, estatutários, mas têm o caráter de substituição, porém, realmente faltou professor por causa das aposentadorias e também de licença-saúde, certo? A escola já está com professores e já foram escolhidos os cargos por professores de concurso. O concurso, já foram convocados 358 profissionais de educação, dos quais 317 professores. Foram nomeados 232 profissionais, tomaram posse 56 e estão em exercício 18. O mais breve possível, até o final do mês de março, nós devemos ter o quadro completo. O concurso aconteceu em setembro, e é bom que fique claro, a Secretaria de Educação, ela solicita o concurso é feito, ela solicita os cargos, e convocação, nomeação, posse, compete à Secretaria de Recursos Humanos. E depois volta para a educação para a atribuição. Está tendo atribuição quase todos os dias, né, Ângela? A Ângela que cuida dessa parte, ela é coordenadora de gestão de pessoas, quase todos os dias ela tem feito atribuição. O que acontece, né? Os senhores vereadores conhecem da lei e sabem que quando o professor é nomeado, ele toma posse, ele ainda tem 15 dias para poder assumir, isso é lei federal, todo concurso público acontece isso, e depois desses 15 dias ainda tem mais 10 dias para poder assumir, e nós não podemos obrigar esses profissionais a assumirem antes. Então, o concurso foi realizado, o concurso foi solicitado, e eu quero deixar também claro aqui que isso é uma rotina do dia a dia da Secretaria Municipal de Educação. Então, a nossa Coordenadoria de Gestão e Controle, quando termina a vigência de um concurso, que popularmente fala que caduca, né, o concurso, quando termina a vigência, terminou hoje, amanhã, a Coordenadoria de Gestão e Controle já solicita um novo concurso. Só que nós temos que esperar terminar um concurso para solicitar outro. Assim é a lei, certo? E isso foi feito. Em todos os concursos que foram encerrados imediatamente, a Coordenadoria de Gestão e Controles, que a gente chama de CGP, já solicitou novo concurso. E aí nos resta aguardar por esse concurso acontecer. Certo? Lembrando que, desde 2013, a Secretaria de Educação contratou mais de 2.500 profissionais por concurso. E também chamamos, que já estão nas nossas escolas, 250 agentes de educação infantil, por contrato temporário, uma lei que foi aprovada no final do ano aqui na Câmara, né, dessa contratação temporária, e eles foram chamados e já estão em exercício nas nossas escolas. Então, além desses 358, mais 250 agentes de educação infantil. Como secretária de Educação, o que eu garanto, o que a Secretaria de Educação garante, isso está, inclusive, em resoluções no Diário Oficial, é que essas crianças terão os 200 dias letivos, porque o que foi perdido será reposto. A questão do rompimento. Naturalmente, ninguém gostaria que isso acontecesse, naturalmente, certo? Porém, nós temos que seguir toda a legislação. E, no final do ano, em novembro, dezembro, começo de dezembro, que é o período que são feitas as avaliações na prestação de contas de todas as nossas colaboradoras, as nossas cogestoras, foram detectadas algumas irregularidades.
Diante disso, qual é a minha obrigação? Eu sou obrigada a comunicar o secretário de Assuntos Jurídicos. E foi o que eu fiz. Eu comuniquei o secretário imediatamente convocou uma comissão independente, formada por procuradores de carreira, para avaliar e dar o parecer. Depois do parecer dessa comissão, volta para o secretário de Assuntos Jurídicos e ele julga. E aí me resta cumprir. Tá? Então, já estou respondendo a sua pergunta também, tá, vereador? Então, esse foi o problema. Nós gostaríamos que isso tivesse acontecido? Não. Porém, o poder público ele tem a obrigação de acompanhar todas as contas, e isso a nossa coordenadoria de convênios, que o coordenador está aqui, o Luiz, fez com muita precisão. São servidores de carreira que avaliam. Se podemos ser surpreendidos durante o processo, né, com outro rompimento. Eu não posso garantir isso, porque a prestação de contas é feita, as análises são feitas, e, se aparecer irregularidades, a nossa obrigação, enquanto gestora pública, é apurar. É apurar. Tá? A organização tem todo o direito à ampla defesa, eles entraram com recurso, está na Secretaria de Assuntos Jurídicos esse recurso, está sendo avaliado o recurso, para depois sair um resultado final. Nesse momento, o que aconteceu que foi rompido? Porque terminou o contrato, não foi rompido. O contrato da Brasileirinhos encerrou no dia 28 de fevereiro. Certo? Se houve, acho que aqui, eu já estou respondendo para os dois, tá? Aviso prévio. Sim, dia 3 de janeiro, confirmem para mim, 3 de janeiro, saiu no Diário Oficial, eles foram comunicados. Tá? A OAS foi comunicada dia 3 de janeiro, que não se prorrogaria o contrato. Bom, as medidas que estão sendo tomadas para o concurso, eu já falei também. Já foram tomadas as medidas e o andamento é este. Tá? Se a PMC, se a Prefeitura, se a Secretaria de Educação pode solicitar a recontratação de funcionários. Não, não podemos. Poder público, nós temos que ser isentos. A Secretaria não pode, mas não há um impedimento legal que se recontrate. Mas nós não podemos influenciar. Porque, se nós pudéssemos, num primeiro momento, pode parecer assim, mas, puxa vida, se nós pudéssemos fazer isso, gente, seria um problema muito sério. Né? A gente está indicando pessoal para ser contratado. Nós não podemos, nós temos que ficar isentos. A nossa isenção é tanta que a comissão que avalia, que julga, o processo seletivo, o chamamento das OS, ela é totalmente independente, formada por servidores de carreira, e eles têm toda a liberdade, vocês podem chamar a comissão aqui, conversar com esses servidores de carreira, eles têm toda a liberdade para analisar, avaliar e classificar as OS. Eu, secretária de Educação, só fico sabendo o resultado final, apenas. Não existe interferência. Tá? Aqui eu falei do contrato das novas. Está respondido? Não, vou falar do prazo agora. O prazo para a nova OS que ganhou começar é, no máximo, até dia 16 agora de março. Nesse caso, houve esse vácuo por causa do tempo mesmo e da época que foi. Então, houve, porque todos os procedimentos seguiram prazos de lei, né, recurso. Teve OS que entrou com recurso, então, estende esse prazo, certo? Se ninguém tivesse entrado com recurso, esse prazo diminuiria. E, como eu falei, é uma cogestão. Então, nesse momento
quem está fazendo gestão da Midori e do Bernardi é a Secretaria Municipal de Educação. A gestão é nossa. E o motivo da rescisão eu também já falei, tá? Foi simplesmente assim, irregularidades que têm que ser apuradas. Ninguém está falando nada além disso. Apenas que tem que ser apurada com todo o direito de ampla defesa. Secretária, só uma questão em relação a esse período de transição, como está sendo feito, que eu acho que é uma questão que ficou em aberto. Sim. Se é com estagiários, como está sendo feito esse período até o dia 16 de março? Não, nós temos estagiários de apoio, né? Nós temos uma contratação de estagiários para as nossas escolas, que podem ser remanejados, mas é só por esse período, esse remanejamento, e eles estão de apoio apenas. Nós temos professores, nós temos profissionais que estão na gestão, que saíram da gestão e estão lá na escola, tá? Temporariamente, até que a nova OS possa assumir. Naturalmente que nós gostaríamos que tudo isso tivesse sido feito antes. Saiu uma, a outra já assume. É o que vai acontecer com a outra OS, né, que também está na mesma situação. Porém, o prazo não deu. O prazo foi curto, realmente não deu. Nós tínhamos que dar o prazo de recurso. Nós tínhamos esse dever. Então, nós reorganizamos toda a rede, e, quando eu falo toda a rede, todo o sistema nosso, né, com as colaboradoras também, estamos com o pessoal lá e as crianças estão sendo atendidas. Só mais uma questão. Secretária, quando a gente fala da recontratação dos funcionários, existiria dentro da lei alguma forma, algum caminho que pudesse ser dado para esses funcionários? Porque a gente sabe da importância dos antigos funcionários que Sim. estão ali no dia a dia com aquelas crianças, da adaptação que tem da criança com o profissional da área da educação. Existe algum caminho dentro da lei que a gente consiga fazer algo, ou até mesmo a Câmara debater futuras questões, algum projeto de lei que possa ter alguma cota dessa recontratação de funcionários nessas questões meio que da terceirização dessa parte da educação? Existe algum caminho para isso? Não, vereador, hoje o poder público não pode ter essa interferência, tá? Não pode. Agora, o debate na Câmara aí depende dos senhores, né? Mas nós temos uma Constituição também, né, federal, que tem que ser vista, né? Então, no momento, nós não podemos. Tá? Eu sei da importância, eu sou educadora, eu sei da importância dessa continuidade. É que, gente, legalmente não pode mesmo. Legalmente não pode. Secretária, então... Legalmente, assim, o poder público, tá? Não é que vocês não podem ser. Se a nova OS quiser recontratá-las, não há impedimento. O que há impedimento é da Secretaria de Educação, ou alguém da Secretaria, ou a Secretária de Educação indicar, pedir para a nova OS recontratar. Isso realmente não pode. Secretária, eu vou já abrir para... A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Não, nesse primeiro momento? Isso. Tá. Eu já vou abrir para falas. Eu acho que nesse caso, em relação à questão dos funcionários, o que eu iria sugerir era intermediar, vamos dizer assim, uma conversa que eu considero totalmente legítima entre os pais, um grupo de pais e mães, com as suas representações, e a nova entidade contratada. Sim. Né, a gente deveria intermediar essa conversa no sentido de que é evidente que o bom senso prevaleça e os funcionários que já têm um bom desempenho e, além disso, uma convivência com essas crianças, continuem trabalhando e atendendo essas crianças, como já ocorreu em outros momentos na prefeitura, né? Tanto de gestão terceirizada na própria educação, como na saúde. Então, eu acho que isso seria uma medida para a gente intermediar uma conversa já para amanhã, por exemplo, entre a representação das mães e dos pais e a nova entidade, no sentido da gente conseguir consolidar isso.
mas essa é uma sugestão que a gente pode também decidir no encaminhamento da reunião. Eu queria, então, anunciar a presença do Pedro Maciel, que é presidente do Conselho de Administração da Sanasa, e do Júlio Martello, que representa aqui o vereador Tenente Santini. E eu gostaria, então, se os vereadores assim concordarem, que a gente, num primeiro momento, ouvisse os representantes aqui, que já foram até escolhidos, depois a gente já ouve os próprios vereadores que quiserem fazer uso da palavra, e a gente volta à secretária e depois a gente vai dar os encaminhamentos. Pode ser? Então, já estão ali? Então, acho que quem vai falar primeiro é a Fabiana, é isso? Então, vai falar primeiro a Fabiana do Nascimento Liberato, que é mãe de aluno e que está representando aqui as mães e os pais da CEI que fica no Abaeté. Fabiana. Boa tarde a todos. Eu falo aqui em nome das mães da Midori, tá? Eu estou com requerimento com centenas de assinatura de abaixo-assinado que a gente colheu lá em cima, e também as mães de Eldorado também assinaram. As minhas perguntas, eu formulei algumas para a senhora, tá? Para a senhora poder responder, porque o nosso, assim, maior preocupação é em questão à parte psicológica das crianças, porque elas vão passar por 3 adaptações, que nem no caso, eu tenho um filho especial, tem mãe, ela não pôde vir, ela tem um filho que tem autismo, e a criança levou 5 meses para passar pela adaptação das primeiras, pessoal que já estão lá. Então, a minha maior pergunta é, como que vocês vão fazer na questão psicológica das crianças? Vocês vão enviar psicólogos para as crianças junto? Porque, já que vai existir essas 3 adaptações, para uma criança de 0 a 5 anos e 11 meses, é muita coisa para eles. Então, a outra pergunta. A minha segunda pergunta. Por que isso não foi programado nas férias? Porque é o tempo que as crianças estão com a gente. Então, quando elas entrassem, elas já estariam sendo adaptadas com a gestão nova que estaria ali. Tá? E agora, em questão à irregularidade que falou referente a brasileirinhos, não teria que ser feito o fim do contrato quando eles foram... Porque eles não foram julgados ainda. Eu estive com o Wesley, e ele falou para mim que ainda está em processo administrativo. Sim. Então, eu queria entender, eles não poderiam permanecer até o fim, até o julgamento? Porque, independente do que aconteceu na administração, que é o que está sendo acusado agora, o que os funcionários têm a ver com isso? Porque... Todos falarem, você fala para os vereadores. Tá bom. Outra coisa, sobre a transição, foi falado que foi no dia 3, né? Eles foram avisados no dia 27 de fevereiro, que eu estou com o e-mail, 11 horas da manhã, Não. que foi na quinta-feira. O e-mail foi encaminhado do Wesley, senhora Solange. Se a senhora quiser, eu encaminho para a senhora. Tá? Não, tá. Então, o meu maior vínculo não é em questão... Eu não estou aqui falando em nome de brasileirinhos, eu estou aqui falando em nome de mães. Tá? Porque foi 2 dias sem aula, que nem no caso, eu estou aqui hoje operada, operei ontem, eu vim aqui responder, porque eu falei, não, deixa, como eu já estou na frente desde o começo, eu quero falar com ela, porque as dúvidas são minhas e são das mães. Tá. Então, isso que ocorreu, afetou a gente? Afetou, mas afetou mais as crianças, porque eles já têm esse vínculo com os educadores que estão lá. E vai ficar... Aí acontece isso esse ano, como a licitação são 12 meses, se essa empresa que vai entrar lá, essa ONG que vai entrar, se ela não passar na ONG no ano que vem, uma nova adaptação também no meio do ano, quando já começar as aulas novamente, então, até quando vai ficar desse jeito? Essa é a minha maior pergunta. Até quando a gente vai ficar desse jeito? Entendeu? Eu acho assim, deveria ter chamado uma reunião, se não quisesse com os brasileirinhos, chamasse uma reunião com os pais, porque daí a gente ia estar ciente. A gente não precisava sair que nem louca na quinta-feira, procurando pessoas para cuidar dos filhos da gente, sendo que tem uma creche lá. Já foi disponibilizado para a gente a creche. Por que a gente teve que ser prejudicada por erros que não são a gente? A responsabilidade não é nossa. Que nem a senhora falou, a prefeitura pega a parte final. Por que o Luiz
não foi comunicar aos pais do que estava acontecendo. Porque quando ele foi chamado na creche lá de baixo, teve uma mãe que falou para mim que ele não queria nem conversar com as mães. Eu convidei uma pessoa que estava junto com ele, falei, vamos conversar com as mães lá de cima da Midori? Vamos lá falar, não, já está resolvido aqui. Não tem nada resolvido, porque meu filho continua com uma pessoa estranha. Tem mães lá, que eu já estou com o relato de uma criança com o pé machucado, que machucou na creche, e a professora falou que não foi lá dentro. Então, até quando? Até quando, Solange, vai ficar desse jeito? Obrigada, pessoal. Obrigado, Fabiana. Então, a gente vai ouvir o Elton, e depois eu vou já, porque a Fabiana fez vários questionamentos e legítimos, e o Elton também vai falar, eu já passo para a Solange falar e a gente abre para os vereadores. O Elton. Bom, eu acho que a Fabiana já resumiu bastante aí o que está acontecendo, né? E eu também estou aqui em nome dos pais, e a gente sabe que o problema não é só os pais, só as crianças, tem os profissionais também que estão lá, são mais de 100 funcionários, né, que está sendo prejudicado, mas a questão em si, a maior, e a Fabiana já colocou, relembrando, é as crianças. Isso causa um trauma psicológico nas crianças. São 3 adaptações, como ela já falou. E, infelizmente, secretária, a senhora me desculpe, mas o que a senhora está respondendo, eu acho que não está atendendo as perguntas que as pessoas querem entender. O que realmente aconteceu? Não tinha um plano para isso? Nada foi planejado? Por exemplo, o que aconteceu com administração, com empresas, isso não é interessante para a gente. A briga nossa é para manter os funcionários que lá estão por vínculos com nossos filhos. A questão aqui não é defender a entidade. A gente não está aqui defendendo a entidade. Se eles têm um problema com a justiça, com quem seja que for, o problema é deles, é administrativo, eles vão resolver. A gente não está aqui defendendo a entidade. A gente está defendendo os profissionais que lá estão, para que não cause um trauma maior nas nossas crianças. Que isso é traumático, todo mundo sabe, tem noção disso. São 3 adaptações. A senhora parou para pensar isso daí? Diante de tudo que a senhora tem conhecimento, não tinha um plano para que isso não fosse dessa forma? Será que a administrativa aí ninguém sabia o que ia acontecer? Por que não foram comunicados os pais? Não temos resposta para isso. Simplesmente chegam lá, dispensa todos os funcionários, além dessa dispensa de mais de 100 funcionários, os pais que têm que faltar ao trabalho, a gente tem caso aqui que pessoas que já tomaram advertência de trabalho, tem gente correndo o risco de perder emprego, hoje saiu do trabalho forçado para vir aqui, contra a vontade do patrão, ele não quer saber da sua vida pessoal. Então, isso causou um trauma nas crianças, causou um prejuízo para os funcionários, está causando muito mais para a sociedade, que são os pais. Tem muitos pais aqui que podem perder o emprego por estar brigando por uma causa que vocês poderiam ter resolvido. E não resolveram. Sem mais, obrigado. Obrigado, Elton. Gente, eu vou passar para a secretária, e só reforçando uma questão que parece que fica evidente, né? Que talvez tenha que ser corrigido imediatamente, que os encerramentos dos contratos têm que ser previstos para o momento do recesso, né? E não para o final de fevereiro, porque isso acaba ocasionando problemas de descontinuidade. Mas gostaria de passar a palavra para a secretária. Fabiana e o Elton, eu entendo vocês perfeitamente. Gente, vocês podem... Tudo bem, eu entendo. Eu vou falar para vocês que eu sou mãe, sou avó, eu tive filhos, eu tenho netos, e eu sei, sim, do problema, só que, como gestora pública, eu tenho prazos para cumprir, eu tenho uma legislação para cumprir. O final do contrato, vereador, ele foi dia 27 de fevereiro, 28, aliás, porque essas 2 escolas, se vocês se lembram, elas começaram mais no meio do ano. Então, teve um prazo, tá? Que elas foram inauguradas, e na educação a gente inaugura e já começa as aulas. Tá? Então, elas foram iniciadas mais no meio do ano, e acabou o contrato. Esse foi o problema, que nem a Fabiana falou, né? Por que não foi programado nas férias? O contrato terminou dia 28 de fevereiro e o contrato tem que ser cumprido.
certo? Outra coisa que eu queria falar, alguém falou da acusação, não é acusação, é verificação. Tá? Deixar bem claro aqui que é verificação. Nós temos, enquanto poder público, obrigação de verificar, de analisar e de avaliar todas as contas, tá, que são prestadas, inclusive das nossas escolas, com o programa que nós temos Conta Escola. Tudo é avaliado. Apurado alguma coisa, até das nossas escolas próprias, eu tenho que encaminhar imediatamente para o jurídico, para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Tá? Então, houve essa disruptura por causa disso, tá? Por causa de questões legais e prazos processuais, que nós tivemos esse problema. Nós temos a prova que a nossa diretora financeira veio aqui me mostrar, que nós comunicamos a OS no dia 3 de janeiro. Tá? A OS foi comunicada no dia 3 de janeiro, mas ela tinha o direito de ficar até 28 de fevereiro. Ok? Então, agora, gostaria de ver que vereador Pedro Torinho, vereadora Mariana Carmo, anotei. Pedro, Mariana, Carmo. Então, vamos lá. A gente só vai estipular que cada vereador fale aí no máximo, pode ser 3 minutos? 2 minutos? Então, cada um fale 2 minutos, porque senão a secretária não vai responder, por conta do horário dela. Não, calma, eu estou falando com a Mariana. Como? Bem. Não. Tá. Então, tá bom. Depois, aí, obrigado, Fabiana. Depois a secretária fala após as falas dos vereadores. Pode ser? Vereador Pedro Torinho. Boa tarde, secretária de Educação. Boa tarde aos vereadores, todos a vereadora. E boa tarde às mães e pais que estão aqui, às famílias que estão sofrendo com a desestruturação de uma política pública que deveria estar sendo muito melhor prestada para todas e todos vocês aqui. Eu primeiro quero perguntar para a secretária, então, algumas coisas. Acho que cabe primeiro também até um pedido de desculpas da Secretaria Municipal de Educação, na minha opinião, no que diz respeito à maneira como esse processo se deu. Eu estive na Bernard Johnson na sexta-feira de manhã e eu pude presenciar em tempo real a situação de despreparo para informar adequadamente as famílias sobre o que estava acontecendo. Eu pude presenciar essa situação de despreparo com falas contraditórias oriundas de diferentes representantes de diferentes pontos da Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que isso é muito, muito, muito grave. Né? Na meu ver, isso é consequência, todo esse processo, né, do modelo que infelizmente acabou sendo o modelo adotado, né, a questão das OS. A gente já teve aqui em outros setores da cidade situações trágicas e catastróficas com esse modelo, como aconteceu na questão do Hospital Ouro Verde, né, que foi uma situação também de um ente terceiro que teve uma gestão fraudulenta, etc. e tal. Mas, a gente entende que, independentemente de haver a cessão da gestão para um ente terceiro, a Secretaria Municipal de Educação tem que ter capacidade de se responsabilizar e de garantir, assegurar a continuidade, a qualidade da prestação dos serviços e, principalmente, tanto a gestão democrática quanto a comunicação adequada com as famílias, e acho que a falha, nesse sentido, foi muito severa. A informação inicial era de que não haveria aula, isso chegou para as famílias desse jeito, isso jamais poderia ter chegado desse jeito, de que não haveria aula por 10 a 15 dias. Eu não estou inventando, se eu estiver mentindo, alguma mãe aqui pode me desmentir. Erro grave, provocou um forte transtorno nessas famílias todas. Na sexta-feira de manhã, foi tentando-se resolver isso, desmentir. O fato é que isso nunca deveria ter chegado às pessoas dessa maneira. Então, erro grave, a Secretaria precisa realmente, né, dialogar com as pessoas. E aí eu tenho que informar também que, da mesma forma, a gente está em diálogo com as famílias, a informação que nos chega sobre como é que está acontecendo o cuidado nas unidades neste momento
é ainda muito insatisfatório, né? Estão relatando que as crianças não estão ficando bem, falaram comigo até de, por exemplo, mudanças no ambiente que tem provocado desconforto, estresse, mal-estar nas crianças, música tocando o tempo todo. De novo, estou mentindo aqui? Não. Música tocando, um ambiente que não é um ambiente que protege e garante, né, que os processos dessa transição estejam acontecendo da maneira adequada. Então, secretária, acho que são vários os pontos aqui que a gente precisa tratar. O mais grave, a meu ver, é ver essa fragmentação, essa descontinuidade, esse processo de heterogeneidade na oferta de educação que a gente está vendo na rede pública da nossa cidade. Queria que realmente fosse feito uma referência a essas questões que eu estou trazendo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Mariana. E depois, Carmo. Eu vou passar, por favor. Bom, boa tarde, vereadores, boa tarde, secretária, a equipe da educação que está aqui, boa tarde à população, os profissionais, aos familiares que estão aqui presentes. É muito importante a presença de vocês, né? Já foi muito importante na sessão, é fundamental essa mobilização que vocês estão fazendo. Eu gostaria, na verdade, até essa proposta do vereador Gustavo, acho que da discussão da mediação com a entidade que vai entrar, talvez seja uma proposta importante no sentido de evitar esse processo da descontinuidade, de garantir os empregos e de evitar que as crianças passem por esse processo de uma nova adaptação, enfim. Eu acho que essa é uma proposta que pode contemplar. Eu gostaria de colocar alguns questionamentos, até porque o tempo é curto, vou colocar questionamentos muito objetivos. Em primeiro lugar, esse processo de transição. A secretária comentou que foi publicado no Diário Oficial dia 3 de janeiro, né? E é isso. Foi no diário? Foi só comunicado, foi através de comunicado mesmo. Foi comunicado no dia 3 de janeiro. Isso. Ó, e que o contrato se encerraria no dia 27. 28 de fevereiro. Na verdade, mesmo esse questionamento que o vereador Gustavo coloca assim, do planejamento do encerramento de contrato tem que ser previsto no início do contrato, porque o contrato ele é 12 meses, prorrogável por mais 60 meses, geralmente, né? Então, assim, quando vai começar o contrato, tem que se prever que no final do contrato seja no período do recesso escolar. Isso é uma previsão, é um planejamento anterior do início do contrato. Uma vez que era no dia 3 de janeiro, existe um tempo de pensar uma transição, e aí eu acredito que cabe uma avaliação que esse processo de transição foi desastroso, tanto naquilo que diz de responsabilidade da organização social, quanto no que diz responsabilidade da própria prefeitura, porque você pode dizer que a gestão é da organização social, então a organização social teria que ter tido mais responsabilidade e sensibilidade nesse processo, mas a responsabilidade final é da Secretaria de Educação. E esse processo de transição foi muito deficiente, no sentido de não informar os funcionários, de não preparar essa transição. Chegou informações, por exemplo, dessa equipe de estagiários que estão atuando. Na verdade, ao cobrir esse buraco, você gerou outros buracos na rede, porque você tem professores que planejaram o seu semestre em outras escolas, contando com estagiários, inclusive estagiários fazem um trabalho importante até na educação especial, né? Você tem o auxílio de professores para lidar com crianças com deficiência, então isso é muito grave. Mariana. Eu gostaria só de fazer um questionamento, porque eu fui ver o chamamento público, que é o chamamento público 1 de 2020, que é o chamamento que abre aí a contratação de novas entidades. E, nesse chamamento, são 3 escolas que estão com o chamamento público aberto. A Bernard Johnson, a Midori Amamoto, e tem uma outra, que é a João Batista Nardi Neto. E aí, na verdade, o primeiro questionamento é por que essa João Batista Nardi Neto, as 3 na região sul, né? Por que se a gente pode esperar alguma mudança aí dessa outra SEI. E aí, para finalizar, eu só queria fazer um questionamento sobre a questão do concurso das vagas. A secretária colocou que existe um processo de contratação, de nomeação. É claro que
o local em que os profissionais vão depende também da escolha do próprio profissional que está sendo nomeado, mas sobre as vagas, porque a gente tem uma diferença, existe uma desigualdade na cidade de Campinas sobre o déficit de vaga. A região sul, a região noroeste, é onde tem mais demanda por crianças e é onde você tem a maior falta de profissionais. Então, aqui o que ficou se apresentado por região, o quadro de vagas que vão ser preenchidos por essa nova contratação, porque, na verdade, como que a gente faz para que as crianças não fiquem nessa situação de instabilidade? Precisa fortalecer a rede própria. Você precisa fortalecer a rede própria para evitar esse tipo de instabilidade. Muito obrigada. Obrigado. Então, nós agora temos o Carmo, o Carlão e o Rossini. Na fala do Carmo, nós vamos encerrar aqui as inscrições dos vereadores, ok? Carmo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimentar toda a população que está aqui. Parabéns aí pela luta, pela coragem de lutar pelos seus direitos. Cumprimentar os vereadores aqui. Cumprimentar a Comissão Permanente de Educação da Casa, na pessoa do nosso presidente, Gustavo Peta, um homem muito atuante na educação, o Felipe também. E cumprimentar a nossa secretária de Educação, Solange Pellicer. E congratular também com os trabalhos que vêm sendo feitos. E eu gostaria de dizer à população aqui, eu talvez, não sei se serei o último mesmo, é verdade isso, Peta? Não é jeito de falar. Mas, assim, dizer que eu tenho absoluta certeza que na minha fala contempla o sentimento de todos esses vereadores aqui, eu vou pedir a permissão deles. O sentimento de vocês de perda do que está acontecendo para nós é notório, e as consequências, como ela colocou, a todos os alunos, na vida de todos vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que, contudo, a legitimidade, ou seja, a obrigação que a secretária vem cumprindo, que ela tem obrigação de cumprir, porque senão ela responde processo na justiça, vocês lá da secretaria, por uma questão de lisura, por uma questão republicana, não pode. Impossível fazer a indicação do trabalhador ou daquele que já está. Mas gostaria de dizer em uníssono aqui que esta Câmara Municipal de Campinas está com vocês. Ela inteira está com vocês e nós vamos batalhar juntos, sim, com a gestora, no sentido de fazer com que vocês realmente possam ser recontratados. Então é importante. Eu gostaria de saber duas coisas, bem rapidinho, já termino o meu tempo. A primeira, quantos são os funcionários aqui? Levanta a mão para mim. 100%, né? E quantos são os funcionários pais? Ótimo, uns 30%. Então é isso, podem contar com a gente. Houver aqui esta fase. Agora eu só quero questionar uma fala do Pedro Tourinho, bem rápido, da Mariana. O concurso público, nós temos concursados aqui, competentes, líderes, trabalhadores, pessoas da educação, que foram questionados ali, talvez houver algum erro, ok? Vamos analisar este erro, mas eu gostaria de dizer que se fosse o concurso e não fossem as OS, vocês não estariam empregados. Importante ressaltar isso, tá bom? É a fala da Mariana, é a fala do Pedrinho, é a fala da oposição. Só que se não fossem as OS, vocês não estariam empregados. E só a segunda coisa, para terminar. Nós temos um déficit na região sul, que foi citado pela Mariana, ou melhor, na cidade toda, acho que é 4.000 vagas. Se não fosse esse projeto, que foi mandado para a Câmara também, para que as OS, eu já termino, presidente, que as OS possam contratar pessoas como vocês, essas 4.000 vagas vão ficar mais 20 anos na cidade. Então é coragem desse governo, é coragem desta Câmara, com a oposição batendo e dizendo que não, porque aí agora depois eles vão buscar vocês lá para vir aqui. Conclua. Só que a verdade é essa. Nós precisamos continuar fazendo com que as OS possam trabalhar e vocês possam ser contratadas e nós possamos realmente vencer esse déficit de vagas que está na nossa cidade e atender as crianças que precisam ser atendidas, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Carmo. Agora é o vereador Carlão e depois o vereador Rossini. Depois a gente vai para a conclusão aqui dos trabalhos, tá bom? Vereador Carlão. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui
particular as mães, os profissionais das unidades, e cumprimentar aqui a iniciativa do meu colega e o presidente da Comissão de Educação e do Felipe, que tiveram essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto nessa relação, porque nós, enquanto vereadores, que temos o papel de fiscalizar, temos o papel de produzir legislação, nós temos que ser honestos com cada um de vocês, primeiramente, que merecem o nosso respeito. Nós, quando essa casa, quando o prefeito trouxe o projeto para criar as OSs, nós, de oposição, fomos contrários, porque nós queríamos que hoje vocês fossem servidor público, fosse contratado pelo poder público para poder estar atuando. Essa é a nossa defesa, e é nisso que nós brigamos, porque a experiência de OS, não só aqui em Campinas, como no Brasil, tem sido desastrosa. Tem denúncias graves no Estado como um todo, no comportamento. Então, aqui eu não sei ainda direito o que aconteceu com o SOS, mas, enquanto parlamentar, nós vamos ter que apurar. Porque não foi só em dezembro que descobriram que tinha problema, porque é avaliado mês a mês. Então, essa gestão, essa administração da OS precisa ser combatida, e nós precisamos fiscalizar todas, porque dinheiro público é dinheiro pago com os impostos de cada um. Eu já estou bastante satisfeito com o encaminhamento proposto pelo vereador Gustavo Peta, que eu acho que aqui não é cabide de emprego, não é querer a qualquer custo garantir o emprego de vocês, mas é garantir a qualidade e o vínculo das crianças que construíram nesses ano e meio com vocês, porque esse é o maior prejuízo. O segundo maior prejuízo são com os pais, que são avisados assim repentinamente e têm que achar um jeito de resolver o problema, que não é a secretaria nem a prefeitura que foi buscar essa solução. Então, esta solução que nós queremos construir com vocês, que proposta pelo Gustavo Peta, é que essa casa, a Câmara Municipal, ela pode contribuir, independente da legislação. Nós temos que dialogar com a nova entidade, dialogar com ela, falar dos prejuízos e da garantia de direito que essas crianças têm e do vínculo que elas construíram, e, nesse sentido, que ela recontrate e aproveite essa mão de obra que atuou até o momento. Então, nós não vamos abrir mão dessa luta, e não vamos abrir mão de continuar questionando e fiscalizando cada OS dessa cidade, porque é isso que é a forma de respeitar o dinheiro público, que é cada uma de vocês, que, através dos impostos, que sustenta a cidade de Campinas. Obrigado, vereador Carlão. Obrigado. Queria ouvir agora o vereador Luiz Carlos Rossini. Gente, vamos continuar aqui. Gi, eu vou falar. Vamos continuar aqui. Todo mundo está tendo direito à palavra. Se tivesse pedido para falar, poderia ter falado também. Não pediu. Então, nós vamos ouvir agora o vereador Luiz Carlos Rossini. Vou ser bem rápido. Primeiro, cumprimentar mães e servidores das OS, das antigas OS que estão aqui, todos os vereadores, secretária, rapidamente, para ser objetivo. É claro que os transtornos e o prejuízo causado, você não consegue reparar, porque ninguém esperava isso. O que aconteceu não era algo que podia ser previsto. Se pudesse ser previsto, certamente as medidas teriam sido adotadas. Eu quero lembrar que foi o governo Dilma, do PT, que criou a lei que estabeleceu o marco legal das organizações sociais. E Campinas fez uma lei adaptando a realidade local aqui como uma necessidade do Estado brasileiro. Contraria algumas posições ideológicas. Mas, para ser objetivo aqui, para tentar minimizar o problema que já está causado. Secretária, primeiro a proposta do governador Gustavo Peta, eu acho que a gente tem que abraçar enquanto Câmara e buscar essa intermediação. Eu não sei qual é a OS, se já tem a OS que venceu, a vencedora do certame, para tentar, por medida de bom senso, eu acho que ela vai querer pegar todo mundo que já estava lá, já está preparado, conhece. Mas a gente vai buscar fazer essa intermediação. E uma outra coisa para responder uma pergunta que acho que não ficou
o que a secretaria pode fazer, do ponto de vista de apoio psicológico, para tentar amenizar os traumas, os prejuízos que podem causar nas crianças por essa questão de mudança de vínculos e de relação. Eu acho que essa é uma ação que a secretaria pode adotar no sentido de minimizar também os danos para essas crianças que sofreram, sim, com essa quebra de vínculo. Obrigado. Obrigado, vereador Rossini. Gente, quero anunciar aqui também a presença do integrante dessa comissão, o vereador Zé Carlos, que está aqui. Nós vamos, então, agora ouvir a secretária. Peço a atenção de todos e depois, no final, nós vamos fazer alguns encaminhamentos. Tá certo? Secretária Solange Pellicer. Bom, eu quero começar, Carlão e o Pedro, que falaram bastante das OS. Esse modelo de gestão, de cogestão com as OS, começou no ano de 2008, quando o vice-prefeito era do PT. Tá? E quando nós assumimos, nós herdamos esse modelo de gestão. Mas esse modelo de gestão, ele tem atendido, e isso aconteceu, Carlão, pela seriedade que nós tratamos essa questão. Tá? A Secretaria de Educação trata com muita seriedade. Nós temos aqui profissionais de carreira. Na gestão da Secretaria, mais de 90% dos gestores são profissionais de carreira. E eu peço respeito, gente, a esses profissionais, tá? Porque são profissionais de valor que estão na Secretaria. A Rosana, que é diretora financeira, ela tem 28 anos de finanças na Secretaria Municipal de Educação. Ela conhece muito bem, certo? Ela conhece muito bem, e esses profissionais de carreira merecem todo o respeito, certo? E a seriedade que nós estamos tratando. Naturalmente, nós não gostaríamos de estar aqui, nós não gostaríamos de ter essa situação. E falando mais, tem organizações que estão conosco na mesma unidade desde 2008. Desde 2008. Podem verificar. A nossa intenção era prorrogar o contrato. Não foi possível prorrogar o contrato. Isso independe de mim, independe da secretaria, independe dos servidores. Tá? Foi um fato que aconteceu e que nós tivemos que tomar atitude. Essa discussão desse modelo adotado, que foi adotado novamente em 2008, merece uma discussão? Merece. Só que tem que ser avaliadas todas as variáveis, todas. Não pode a gente criticar um modelo de gestão, como eu já critiquei esse modelo, antes de ser secretária, e depois eu vi a realidade, tá? Não se pode criticar esse modelo sem conhecer todas as variáveis. Tá? E isso é uma responsabilidade. Tá? Nós temos cidades aí que têm creches paradas, construídas, novinhas, deteriorando, e que não conseguem pôr pessoal para tocar a creche. Então, é necessário, vocês, vereadores, vocês podem fazer esse estudo e essa análise, porque são muitas as variáveis. Tá? E a nossa primeira função e desejo é atender a população. Tá? Então, quanto ao modelo de gestão, tá bom, desculpe, então, mas começou e continuou. Mas a gestão... Tá bom. Vamos lá, gente. Tá, eu me equivoquei. Me perdoe, eu me equivoquei, tá? Mas continuo afirmando, eu não me equivoquei, que esse modelo de gestão não foi da nossa administração, não foi da nossa gestão. Tá? Gente, vamos lá. Eu quero só pedir um pouco de atenção de todos. Nós estamos caminhando aqui para a reunião, nós precisamos concentrar agora em algumas soluções dos problemas.
Então, peço um pouco de atenção, nós vamos acabar de ouvir a secretária e nós vamos dar alguns encaminhamentos. Secretária. Secretária. Vamos lá, gente. Secretária. Presidente, secretária, só um minutinho. Agradecer também a presença do nosso presidente da casa, Marcos Bernardelli, claro. Vinícius Gratti, que é vereador aqui também em Campinas, o vereador Juscelino da Barbarense também, que acabou de chegar, claro. Todos os vereadores presentes. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Gente, vamos ter só mais um pouco de paciência, nós vamos acabar de ouvir a secretária e vamos dar alguns encaminhamentos, tá bom? Para a gente poder ter desdobramento positivo em relação a essa crise que a gente está vivendo. Secretária. Tá. Bom, a nova OS que vai assumir é uma OS que já tem algumas outras unidades com a gente, e eles vão tomar conta, tá? Foi publicado no Diário Oficial, e eles vão cuidar das nossas crianças, e nós vamos ter apoio também do nosso núcleo de educação especial. A educação especial em Campinas é referência nacional. São profissionais de carreira no núcleo de educação especial, terão apoio, e terão apoio do nosso núcleo também, que cuida das nossas colaboradoras. São profissionais de carreira também, supervisores, coordenadores pedagógicos, que vão estar em contato com a AOS para fazer um plano de atendimento às nossas crianças. Claro, mais uma vez eu digo que ninguém queria isso. Só que nós temos 28 unidades, 28, cogeridas, e aconteceu nessas duas. Tá? E a Brasileirinhos continua com mais 2 unidades nossas. Como eu falei, não é acusação, não existe nenhuma acusação, é uma verificação. E tudo que nós estamos fazendo na educação, vocês precisam ver também. Agora, ainda no primeiro semestre, cada sala de aula das nossas escolas de ensino fundamental estarão recebendo um projetor interativo que substitui a lousa digital, que nós temos notícia que o SESI esse ano implantou. Cada escola de educação infantil também estará recebendo, cada professor nosso está recebendo um Chromebook. As crianças estão recebendo o material didático, material paradidático, livro audiodescritivo para as crianças, certo? Então, nós temos sim, e temos como provar isso. Nós trabalhamos com seriedade. Eu sou profissional de carreira, eu sou aposentada dessa rede municipal, e nós trabalhamos com seriedade, e os nossos profissionais também trabalham com muita seriedade. Calma, deixa eu só encaminhar, depois eu ouço. Gente, pouco de atenção. O seguinte, eu queria aqui fazer alguns encaminhamentos aqui da reunião, certo? Primeiro, eu acho que, evidentemente... Como? Não, só mais alguns minutos, porque aí depois a gente pode até continuar, mas só para a gente fechar aqui, porque a secretária, como falou no começo, ela tem um outro compromisso, mas eu quero antes propor... Calma, quero antes propor alguns encaminhamentos. Gente, vamos lá. Só alguns encaminhamentos. Primeiro, vai ficar, evidentemente, acho que para o conjunto da secretaria, etc., uma reflexão sobre necessidade de algumas mudanças do ponto de vista administrativo do contrato com essas entidades. Essa questão, principalmente, da continuidade. E existe, evidentemente, um debate político, programático, sobre o instrumento das OS ou não na discussão da educação, da saúde, etc. Esse debate existe, existem posições diferentes nessa casa, eu mesmo tenho a minha posição, etc. Mas o fato é que essa forma de gestão é que está colocada hoje. E eu acho que alguns ensinamentos dessa crise que nós estamos passando devem ser levados em conta pela gestão e pela administração pública. É um problema muito grave, que traz consequências graves para o conjunto dos pais, os relatos aqui de problemas relacionados à questão psicológica, de descontinuidade, de adaptação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta.
certo? O que eu quero propor como encaminhamento, certo? E aqui em conversa com o presidente Felipe Marquesi, né? Quero propor que a gente faça, já na segunda-feira, às 16 horas, uma reunião intermediada aqui pelas comissões, certo? Com os representantes dos pais e alunos, tem que ser uma comissão de representantes de pais, certo? E mães, com a entidade nova que oferecerá o serviço a partir do dia 16, para tratar da questão evidente, que é uma solução melhor para todas as mães e pais, que é a continuidade dos profissionais que estão lá desenvolvendo um belíssimo trabalho nas duas entidades, nas duas creches, certo? Então, a gente faria segunda, às 16 horas, essa reunião, com uma comissão que vocês vão eleger. Uma comissão aí de 5, 6 pais que possam representar as duas unidades, certo? Vocês mesmos elegem essa comissão. Participará também da reunião, porque já me ligou, preocupado com a situação, o sindicato dos professores, o Simpro, porque é o Simpro hoje que representa os professores que atuam nas OS que fazem esse tipo de serviço na cidade. Então, o Simpro também fará parte dessa reunião, porque isso tem a ver com a questão dos direitos trabalhistas, com as questões relacionadas aos direitos dos trabalhadores. Então, a gente faria uma reunião de intermediação da Comissão de Educação, da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, do Simpro, com a entidade e essa representação das mães. Esse é um encaminhamento. E o outro que fica, que eu acho que, eu conversando aqui com a secretária, ela está levando em consideração, que é fazer, nesse período de transição, um reforço, né, na questão psicológica e outras questões, para que diminua o prejuízo. O prejuízo já está colocado, mas para que diminua o prejuízo até o dia 16 de março, em que a nova entidade passa a oferecer o trabalho, certo? Então, assim, gente, é evidente que o prejuízo está colocado, senão nós não estaríamos aqui, né? Mas nós estamos tentando trabalhar para diminuir esse prejuízo e dar consequência, resolver o problema, tá certo? Vereador Felipe, para fazer a consideração dele, depois a gente caminha aqui para o encerramento. Mais uma, o vereador Jorge. Vem cá, Jorge, falar, que é rapidinho. Microfone para o Jorge da farmácia, o vereador. Tá. Cara, não, boa tarde a todos aí. Agradecer aí a essa sessão aí pelo presidente Felipe e Gustavo. Eu queria somente comentar algumas coisas, o Gustavo, o Felipe. Eu percebi que todas essas falas que veio aqui, esses comentários, são justamente do emprego, da empregabilidade. Então, agradecer essa população que veio aqui justamente reivindicar o seu emprego. Mas eu gostaria antes de falar um pouquinho da secretária Solange. Eu a conheço já há algum tempo e eu, sem sombra de dúvida alguma, pelo trabalho que ela faz à frente de uma secretaria tão difícil que é a Secretaria de Educação, ela jamais queria chegar nesse momento que está hoje aqui. Pelo tempo que eu conheço, pela pessoa que é, pela dignidade, pela honestidade que você é. Então, eu tenho uma certeza absoluta que a gente vai resolver, já resolveu esse problema em relação às mães, em relação aos alunos. Mas, Gustavo, essa ideia sua de você tomar a frente, de ir conversar quem vai administrar a nova OS agora é fantástico. Então, acho que você deve de tomar a frente disso daí, para que essas pessoas realmente não percam os empregos, que realmente o emprego está muito difícil hoje em dia. Eu tenho visto também que a secretária, se ela pudesse fazer, de empregar novamente, ter uma conversa com essa OS, com certeza ela faria, mas ela não pode jamais fazer esse tipo de fala. Então, obrigado pela oportunidade. Eu tenho a certeza absoluta que vocês estão bem encaminhados e parabéns pelo seu trabalho, Solange. Posso falar? Continuando, então, só parabenizar todos os pais, as mães dos alunos, funcionários que estão aqui presentes, dizer que a nossa comissão está à disposição da população na segunda-feira, como foi decidido aqui a deliberação,
estaremos novamente com essa mesma pauta. Dizer que é muito importante que essa nova OS entenda da importante, né, a recontratação de todos os funcionários que estavam nessas creches. Nós já entendemos dessa importância da continuidade desses profissionais. Então, nós queremos colocar também a comissão, a Câmara aqui, toda à disposição. Mais uma vez, agradecer a presença de todos os vereadores, que também fizeram aquele abaixo-assinado na sessão de segunda-feira, que nós estaremos dando a continuidade, iremos protocolar na Prefeitura a importância desta recontratação de todos os funcionários. Então, dizer que estamos à disposição, estamos trabalhando aí para que todo o problema seja solucionado. Deus abençoe a todos. Gente, então é o seguinte, quero realmente agradecer. Eu acho que vocês estão fazendo história também na cidade de Campinas. É muito importante a participação de vocês nesse plenário, na Câmara Municipal. A secretária respondeu algumas questões. Com certeza, uma crise como essa pode melhorar a gestão se a gestão tiver a sensibilidade de ouvir os problemas e todas as consequências geradas a partir dessas dificuldades. E a gente também vai dar desdobramento a um problema objetivo, que é a adaptação e os problemas gerados nessas mudanças que estão ocorrendo. Então, na segunda-feira, nós faremos a reunião às 16 horas. É uma questão que exige realmente persistência de todos nós e, com certeza, nós vamos dar passos para resolver o problema. Os prejuízos já estão colocados, mas a gente tem que batalhar para diminuí-los e, evidentemente, enfrentar essas crises de maneira mais correta no próximo período, tá bom? Agradecer a presença de todas as mães, todos os pais. Agora, aqui no final, vamos já ver quem vai ser essa representação das mães, para que a gente possa estar... Quarta-feira, com certeza a Fabiana, o Elton, segunda-feira, às 16 horas aqui, para conversar sobre o tema, tá bom? Muito obrigado a presença de todos, a participação de todos. Continuamos, seguimos firmes aí na luta. Obrigado. Vamos falar aqui. Acho que eles querem... Converso agora com o vereador Felipe Marquesi, ele que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da Câmara. Vereador, a comissão ficou satisfeita com as respostas? Uma tarde de muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Muitas pessoas ainda questionaram algumas questões agora no final da sessão. Sabemos que as duas comissões estão trabalhando juntas para que possamos trazer soluções para essas questões. Então, parabenizar o Gustavo Peta, que tem feito um trabalho muito importante na Comissão da Educação, e eu também estou à frente dessa outra comissão, do Direito das Crianças e dos Adolescentes. Estamos acompanhando, participamos de todas as reuniões, sabemos da importância destes funcionários, desses profissionais, de todos os pais, as mães que estão aqui presentes nesta tarde. Nós colocamos, né, todas as considerações possíveis, foram anotadas para nós darmos continuidade em todas essas questões que assolam aí a vida dessas pessoas. Então, com certeza, nós queremos dar continuidade nos trabalhos. Na segunda-feira, às 16 horas, faremos outra reunião da comissão com os pais para que esse problema da educação, deste rompimento, do término do contrato e dos apontamentos que foram feitos pelo jurídico da Prefeitura, para que nós possamos ver o que aconteceu de fato, qual a realidade que está acontecendo, até para que essa Câmara Municipal possa tomar providências, atitudes cabíveis no qual tinge todos esses contratos da Prefeitura. Para que ninguém saia prejudicado, nem as crianças, os pais e nem os profissionais.
Com certeza, acho que o principal são as crianças que estão lá, as mães, os pais. Nós sabemos que é uma população muito grande daquela região, muitas crianças nessas creches, e com certeza essa questão da continuidade desses mesmos profissionais é de grande importância, porque nós sabemos que os profissionais estão ali no dia a dia, com os bebezinhos de 0 a 6 anos, todas essas questões nós temos que levar em consideração, e é isso que a comissão vai fazer, para que possa encaminhar até mesmo os mesmos profissionais para essa nova organização social, a nova ganhadora, que ela possa estar assistindo também, vendo a importância desses profissionais para que eles continuem no trabalho, na luta diária, lá na creche, lá no bairro, onde a gente tanto tem lutado para que essa região seja uma região melhor e com qualidade de vida para a população. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, que Deus abençoe a todos. E agora eu vou conversar com o vereador Gustavo Peta, o vereador que presidiu aqui essa reunião com a secretária e é presidente da Comissão Permanente da Câmara de Educação e Esporte. Vereador, que balanço o senhor faz dessa reunião, dessa audiência com a secretária? Um balanço positivo, no sentido de questionar e para trazer esclarecimentos. Não foram todos esclarecimentos que resolveram o problema, os prejuízos estão aí, muitas mães tiveram aulas dos seus filhos suspensas, problemas psicológicos na adaptação, diversas questões que as respostas não foram exatamente como nós gostaríamos de ouvir, mas de qualquer forma é um esforço de tentar resolver o problema. Então, nesse sentido, nós teremos uma reunião com a nova OS que fará a gestão dessas creches, nós tentaremos dar uma continuidade para um trabalho muito bem avaliado por parte dos pais e das mães, para que se estabilize o problema e que o direito à creche seja respeitado por conjunto de mães que estavam aqui protestando hoje na Câmara Municipal de Campinas. Plenário cheio, né? Tanto profissionais e pais estão acompanhando, porque tem crianças aí que foram prejudicadas. Claro, é um problema gravíssimo, é um direito constitucional que tem que ser respeitado e ele foi negligenciado com esses problemas administrativos da Prefeitura. Após essas reuniões, o senhor vai acompanhar essa comissão? Tem aí alguma possibilidade de alguma representação no Ministério Público ou ainda é muito cedo? Acho que nós vamos dar acompanhamento, vamos acompanhar de perto e ver se o problema se equaliza, se estabiliza. Evidentemente que se houver mais dificuldades, nós podemos sim acionar o Poder Judiciário para fazer valer o direito dessas crianças. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Você acompanhou então a reunião, a audiência com a secretária de Educação aqui de Campinas. Fique agora com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.